O são pedrense António Ferreira Gomes lançou no passado fim de semana o seu primeiro livro, dedicado ao legado de São Pedro do Sul na Primeira Guerra Mundial. A obra, intitulada A Grande Guerra 1914-1918, o legado de São Pedro do Sul, foi apresentada na tarde do passado sábado no auditório do balneário Rainha Dona Amélia, nas termas de São Pedro do Sul. Esta obra apresenta testemunhos dos 241 combatentes de São Pedro do Sul que participaram na Grande Guerra, um documento histórico para a comunidade são pedrense, mas também para as comunidades académicas. Na ocasião, Vítor Figueiredo, presidente da autarquia de São Pedro do Sul, falou da importância da obra para a história do município. Este livro, mais do que um simples romance ou um simples livro de ação, é um livro que realmente foca pessoas da nossa terra. E só por isso é realmente um livro que diz muito e vai dizer muito às pessoas santarenses. É um livro que fala concretamente em nomes e fala concretamente em pessoas, praticamente quase todas as freguesias, à exceção do Candal. Eu já tive a primazia de dar uma primeira vista de olhos ao livro. O livro realmente é muito bom, tem um papel muito bom e aí deve ter andado aí a mãozinha do irmãozinho que realmente arranjou um formato e um papel realmente muito bom, porque realmente eu pensava levar o livro para a praia, mas o livro é tão boa qualidade que eu desisti da ideia de levar para a praia, não posso levar mesmo para a praia, que este tem que ser mesmo coleção. São Pedro do Sul congratula-se com esta iniciativa, que é uma das mais-valias para a história do concelho e que presta justiça aos ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial. Assim, e para não me alongar mais, quero apenas expressar algumas considerações ao autor desta obra. Primeiro, felicito o autor desta obra, Sr. Dr. António Ferreira Gomes, que de forma tão abnegada e conscienciosa levou a cabo este trabalho, importante não somente para a comunidade santarense, mas igualmente relevante para as comunidades académicas e para todos quantos querem saber um pouco mais sobre o legado de São Pedro do Sul durante a Primeira Guerra Mundial. Segundo, agradeço ao Dr. Ferreira Gomes, porque esta sua investigação e divulgação de memórias vai ao encontro das políticas culturais que o atual Executivo Camarário apoia e incentiva. Terceiro, e finalmente, deixo uma palavra de incentivo ao autor desta obra. Continua, não fiques por aqui nas tuas investigações históricas, porque, como se costuma dizer, é conhecendo o nosso passado que melhor podemos perceber o presente para assim construir o futuro. Continua, que nós apoiamos todas as obras relevantes para a história do nosso concelho, que se estão e se vierem a fazer. Convidado a fazer a apresentação do livro, Acácio Pinto, ex-governador civil e antigo deputado, realçou o trabalho de investigação realizado pelo autor. Na minha perspectiva, a parte mais relevante, que ocupa cerca de 100 páginas neste livro, ou talvez mais de 100 páginas, portanto metade do livro, e bem, tem a ver com o Concelho de São Pedro do Sul, onde o António Ferreira Gomes teve um trabalho exaustivo, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, porque ele vai ter aqui testemunhos neste livro sobre os combatentes de São Pedro do Sul na Grande Guerra, 14 a 18. E eu li e trago, obviamente não vos vou ler as dezenas e dezenas de referências que há aqui, ou até para não dizer centenas, que não os contei, a vários combatentes de São Pedro do Sul, que com certeza lhe deu um enorme trabalho de investigação, quer por aqui, em documentos, porventura em Viseu, no Regimento de Infantaria 14, e em Lisboa também, sobretudo porque percebi no Museu Militar e em alguns arquivos militares. Isto deu-lhe um trabalho muito vasto e muito profundo, e sobre isso não tenho nenhuma dúvida. Mas eu tenho aqui, de facto, elementos interessantes que, com certeza, quem adquirir o livro vai perceber também do seu interesse. Portanto, este livro, como veem, é um livro que fala de pessoas que viveram onde vivem as pessoas que aqui estão hoje, que foram antepassados, que pisaram a mesma terra, que cultivaram a mesma terra que hoje os santarenses cultivam e onde habitam. E daí o relevo, porque tenho a certeza que muitos, porventura, daqueles da nossa idade e com mais idade do que nós, vão rever-se aqui em alguns nomes e vão rever-se aqui em algumas situações que aqui estão narradas pelo Ferreira Gomes.
Portanto, e depois no final, o Ferreira Gomes faz aqui uma coisa que é uma coisa relevante, que é a listagem de todos os mobilizados e regressados vivos, portanto, desta guerra. O autor da obra, António Ferreira Gomes, falou do trabalho realizado e de como surgiu a ideia de lançar esta obra. Há quem diga que os livros são objetos transcendentes. Neste, o que visei foi apenas e só contextualizar e honrar as memórias individuais e coletivas dos nossos combatentes, resgatando-as dos arquivos e interligando histórias, sem buscar rasgos literários ou erudição. Por isso, não penso que seja algo transcendente. E foi no verão de 2014 que surgiu a ideia de agarrar o tema que vos trago. O Jornal Público publicava suplementos interessantes sobre o assunto. E o meu amigo Alexandre Osório, ele está à luz para ir, não sei onde. Saravá, Alex. E o meu amigo Alexandre Osório investigava coisas a propósito em Lisboa. Afinal, passavam 100 anos sobre a guerra de 14-18. Afinal, o meu avô José estivera no centro do furacão. E afinal, outros santodenses também haviam estado. Isto é, o leitmotiv estava encontrado. E foi assim. O Alex deu o tiro de partida e aí fui eu. Para os arquivos militares de Lisboa N vezes, dias e dias, para folhear, pesquisar, anotar, documentos e mais documentos, velhinhos, frágeis, de 100 anos. E para Viseu, folhear, fotografar, digitalizar. E para a net, clicar. Falei com A, falei com B, falei com C, ouvi muitas histórias e pormenores. Recolhi montes de informação. Conheci muita gente, dos meios militares e civis. E creio, sempre bem recebido. E assim fui jogando aos caracteres e às palavras, e construindo frases, consertando ideias. Como no jogo, pus, rabei, tirei, deixei. Quem escreve sabe o que estou a falar. Não pinhões, mas palavras. Sei lá quantas vezes. E se as páginas se foram acumulando, os nomes de soldados também. 241 ao todo, já foi referido. Bem como as suas histórias individuais. E o texto foi crescendo. Mas havia que fazer enquadramentos, contextualizações. Tinha de ler muito. Cruzar informação e filtrar a que era desencontrada, por vezes contraditória. E tanto a que era contraditória. E os números às vezes tão disparatados. Havia que separar o trigo do joio. Ir pelo caminho mais lógico e acertado. Tratando-se de fatos históricos, não poderia haver lugar ao erro. António Ferreira Gomes, sombrense, que no último sábado lançou o livro sobre a Primeira Grande Guerra, uma obra intitulada Grande Guerra 1914-1918, o legado de São Pedro do Sul. A apresentação, como disse, decorreu no auditório do balneário Rainha Dona Amélia, nas termas de São Pedro do Sul. Robert Sherman, embaixador dos Estados Unidos, visita hoje São Pedro do Sul, numa deslocação oficial. O embaixador é recebido no Salão Nobre do município, seguindo-se depois uma visita à área ardida do concelho, nomeadamente na zona de Manhoce. As escolas da rede municipal de Viseu arrancam este ano letivo sem amianto, tal como tinha prometido o presidente da autarquia, Almeida Henriques. Na quinta-feira, Almeida Henriques assinala o início do ano letivo com um roteiro por várias escolas do concelho, durante o qual apresentará os resultados da operação de erradicação de amianto. Em dezembro, o autarca tinha dito à agência Lusa que no início deste ano letivo todas as escolas da responsabilidade da autarquia estariam livres de coberturas de amianto. A promessa foi deixada durante uma visita a 6 escolas que receberam intervenções de requalificação ou melhoria de infraestruturas, a 3 das quais foram removidas as coberturas de amianto, nomeadamente as de São João de Lourosa, Póvoa de Abraveses e a de Pinheiro, em Santos Entos.
No próximo dia 8 de outubro, na aldeia de Valadares, em São Pedro do Sul, vai ter lugar o 6º colóquio Montes, da Associação de Conservação da Natureza. Desta vez, o combate a plantas invasoras e o programa combina apresentações teóricas e ações práticas de demonstração. A problemática das espécies invasoras tem causado prejuízos reais na região e tem afetado diretamente a população e a economia local. A organização entende por isso que é uma excelente oportunidade para pessoas se informarem, ouvirem oradores especialistas na área e tirarem dúvidas e deixarem ainda o seu contributo. Militares do Destacamento de Trânsito de Viseu apreenderam na passada segunda-feira um aparelho detetor de radar que se encontrava instalado num veículo ligeiro de passageiros que circulava na A25, na zona de Chas Tavares, em Viseu. No âmbito de uma operação de fiscalização, os militares identificaram um aparelho instalado no interior do veículo. O condutor foi identificado e foi elaborado o respectivo auto de contraordenação. A instalação e utilização de quaisquer aparelhos, dispositivos ou produtos suscetíveis de revelar a presença ou perturbar o funcionamento de aparelhos destinados à detecção ou registro das infrações é sancionado nos termos do Código da Estrada com uma coima entre os 500 e os 2.500 euros e com a perda dos respectivos objetos. Na próxima sexta-feira, dia 16, o secretário de Estado das Autarquias Locais vai estar pela região. Carlos Miguel vai estar em Vozela, cerca das 11h30 da manhã, onde irá participar na sessão pública de assinatura do contrato de programa para as obras de reabilitação do Cineteatro João Ribeiro, no Concelho de Vozela. Entretanto, o secretário de Estado, pelas 15 horas, estará na sede do Rancho Folclórico de Pinho, em São Pedro do Sul, onde o governante vai assinar o contrato de financiamento para a construção de um polidesportivo na freguesia, uma obra no valor de perto de 74 mil euros, sendo comparticipada em mais de 51 mil pelo governo, sendo que o restante valor será comparticipado pelo município São Terence. Lafões FM. Por si, damos todas as notícias. Lafões FM. Mesmo as más. Doa a quem doer.